tudo bem? Eu me chamo Wagner Gondim e no vídeo de hoje eu vou comentar muito brevemente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, por unanimidade, concluiu pela cassação do agora ex-deputado Deltan Dallagnol. Como assim? Não entendi. Pois bem, o caso em questão ele tem trazido muita polêmica em função de uma discussão estritamente jurídica a respeito da incidência ou não da hipótese de inelegibilidade prevista pela Lei Complementar número 64 de 90, que foi complementada pela Lei 135 de 2010, também conhecida como Lei da Ficha Limpa. Afinal, Deltan poderia ter se lançado como candidato diante das circunstâncias do caso analisado? O objetivo do vídeo de hoje é tentar analisar sob um ponto de vista jurídico, mas também jurisprudencial, se a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi ou não acertada, adequada e compatível com o que se espera da Corte. O primeiro ponto que é preciso esclarecer, resumidamente, é o conceito de inelegibilidade. Veja, para se lançar a um cargo político, para se candidatar, que é o que nós chamamos tecnicamente de capacidade eleitoral passiva, qualquer cidadão precisa preencher os requisitos previstos tanto pela Constituição quanto pela legislação eleitoral. Por exemplo, a nossa Constituição vai estabelecer no artigo 14, parágrafo 3º, alguns requisitos importantes, como, dentre eles, a necessidade de que o cidadão esteja no pleno exercício, no pleno gozo dos seus direitos políticos. A Constituição vai estabelecer situações em que os direitos políticos podem ser suspensos ou uma situação em que os direitos políticos podem ser perdidos, que é o caso, por exemplo, do brasileiro naturalizado, que perde a condição de brasileiro, voltando a ser estrangeiro e, consequentemente, perde direitos políticos. Mas a nossa legislação, ela também prevê situações que são chamadas pela doutrina de direitos políticos negativos. Ou seja, situações excepcionais em que os direitos políticos eles não poderão ser exercidos temporariamente pela existência de uma causa de inelegibilidade. Uma situação que impede a candidatura dos cidadãos. Estas situações, elas estão previstas em duas dimensões pelo nosso teor normativo. Primeiro nível, na Constituição. Os parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal do artigo 14 vão tratar sobre as hipóteses de inelegibilidade constitucionais. Como, por exemplo, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. São inelegíveis os chefes do executivo que queiram concorrer a um terceiro mandato consecutivo, dentre outras situações. Além das hipóteses constitucionais, e isso é permitido pelo próprio parágrafo 9º do artigo 14, nós também temos hipóteses de inelegibilidade a nível legal. Isso porque a Constituição permite que, mediante lei complementar, sejam criadas novas hipóteses de inelegibilidade. O que foi feito pelo nosso legislador por meio da Lei Complementar número 64 de 90. Essa lei foi atualizada pela Lei 135 de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa. Então esta lei vai trazer hipóteses específicas em que um cidadão, que em tese poderia participar do processo político eleitoral, ele vai ser obstado temporariamente porque ele cometeu um ato que incide numa inelegibilidade. Bom, explicado esse contexto, qual é a discussão jurídica do caso do Deltan Dallagnol? Para quem não sabe ou não se recorda, Deltan Dallagnol era membro do Ministério Público Federal, foi um dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, foi responsável por alguns procedimentos que são hoje questionados em função do suposto conluio entre ele e o também senador Sérgio Moro. Mas o fato é que o Deltan Dallagnol estava sendo objeto de investigações administrativas no âmbito do Ministério Público Federal. Então existiam contra Deltan Dallagnol 15 procedimentos administrativos prévios que buscavam verificar a compatibilidade de comportamento do então procurador com aquilo que se espera do cargo. Uma das hipóteses de inelegibilidade prevista pelo texto constitucional é a hipótese da condenação. Uma das hipóteses previstas lá na lei de inelegibilidade é de que não vai se aplicar a inelegibilidade para o juiz ou procurador que, buscando se esvair do recebimento de uma sanção disciplinar, como por exemplo uma sanção disciplinar mais grave, como é o caso da demissão, enfim, da exoneração, ele faz o pedido de exoneração antes.
Então, sabendo qual vai ser o resultado da sanção, ele faz o pedido anteriormente para se livrar dessa punição. Essa é uma hipótese prevista expressamente pela lei de inexigibilidade. Só que a lei usa a expressão que esteja sofrendo processo administrativo disciplinar. E como eu disse, Deltan estava sofrendo processos administrativos prévios, nomenclaturas distintas, mas que vão ser esclarecidas mais à frente. Bom, o fato é que, quando Deltan formaliza o seu pedido de registro de candidatura, houve uma impugnação, porque a lei prevê a possibilidade de impugnação, por alguns partidos políticos, que indicavam que Deltan não poderia se lançar como candidato, porque ele incidiria na inelegibilidade, afinal, sofrendo 15 processos administrativos prévios, que poderiam ser transformados em PADs, ele não poderia ter formalizado o pedido sob pena de se tornar inelegível. E como ele fez o pedido de exoneração para se livrar da sanção administrativa, ele incidiu na hipótese normativa. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que Deltan não respondia a processo administrativo disciplinar, o PAD. Inclusive ele junta nas suas redes sociais uma certidão do CNMP dizendo que não existiam processos administrativos PAD, disciplinar, em aberto. E nisso ele está correto. A grande questão, no entanto, é saber o seguinte: se os procedimentos prévios, 15 procedimentos, aliado ao fato de que, e isso é uma curiosidade importante que foi destacado no voto do ministro relator, a curiosidade de que o pedido de exoneração do Deltan veio apenas 15 dias depois de um colega seu, que também atuou na Lava Jato, ter feito o pedido, na verdade ter feito não, né? Ter sido condenado pelo CNMP e ter sido exonerado do cargo, ter sido afastado do cargo, ter sido demitido do cargo. Então, vejam a coincidência de fatos. Sabendo disso, Deltan foi então, se antecipou, pediu a sua saída do Ministério Público Federal e meses depois se lançou como candidato. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná analisou o caso e confirmou a sentença de primeiro grau de improcedência falando: Deltan é candidato, Deltan foi eleito, Deltan seguirá como deputado. O caso chegou então ao Tribunal Superior Eleitoral que, repito, por unanimidade, decidiu pela incidência da hipótese de inelegibilidade. E veja, qual foi o argumento jurídico utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para chegar a essa conclusão? Veja, primeiro ponto, a lei ela traz um enunciado normativo que não é necessariamente aquilo que está escrito. Então a lei pode trazer um texto escrito, mas o seu significado, o seu sentido e o seu alcance pode ser mais amplo do que o que está no mero texto legal. Isso é uma análise que se faz a partir da noção de hermenêutica, que todos vocês podem pesquisar, inclusive. Interpretar uma lei é descobrir o sentido e o alcance de uma norma, ainda que o seu texto não traga necessariamente esse conceito. Um exemplo simples, para que vocês consigam entender de fato o que eu estou dizendo. Quando a Constituição fala que a casa é asilo inviolável, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já entendeu que o vocábulo casa contempla também o escritório do advogado. Então, embora a Constituição use a palavra casa, o telos, a teleologia, a finalidade do texto é reger o instituto daquilo que é inviolável, daquilo que é indevasável, como o caso do escritório de advocacia, que é outro exemplo. Então, quando o TSE analisa o texto normativo, o que ele busca responder? Se o objetivo do telos, do texto, é permitir que alguém, sabendo que vai sofrer uma penalidade, pode se desligar do cargo para se afastar da inelegibilidade, ou se essa pessoa somente incidiria na inelegibilidade se estivesse sofrendo procedimento administrativo disciplinar, PAD. Então, a defesa do Deltan se prende muito à questão da literalidade do texto normativo. A ideia da expressão processo administrativo disciplinar. Ou seja, procedimentos prévios, procedimentos administrativos outros não entrariam em procedimento administrativo disciplinar. E o que se está dizendo por aí é que o TSE teria feito uma ampliação indevida do texto legal com fins escusos. Só pela minha argumentação e explicação anterior sobre o conceito de hermenêutica, acredito, já tenha sido possível a vocês entenderem que essa ampliação do sentido da norma, ela foi aplicada dentro de um contexto. Qual é o contexto? Proteger a finalidade da norma, que é evitar que alguém, visando se safar de uma condenação administrativa que pode resultar numa improbidade, o faça. Ainda que seja um procedimento administrativo prévio e não um PAD, lembre-se, Deltan estava respondendo a 15 procedimentos administrativos prévios. Deltan Dallagnol já havia sofrido 2 sanções em procedimentos administrativos disciplinares, sendo uma delas de advertência.
E isso, inclusive, é um critério para que as próximas penalidades sejam mais gravosas, podendo chegar até, o último caso, o desligamento do quadro do Ministério Público Federal. Então, quando percebeu que o cerco estava se fechando, Deltan fez o pedido de exoneração para que pudesse se lançar como candidato. Então, a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, ela foi no sentido de que, bom, tudo bem, o pedido de exoneração ele é legal, ele é regular, mas ele implica em abuso de direito, e isso se valendo nada mais nada menos do que do conceito de Pontes de Miranda. Quando utilizado um permissivo legal para abuso de direito, isso torna o pedido que era legal em fraudulento. Então o TSE entendeu que esse movimento do Deltan é sim uma fraude. E essa fraude foi feita para burlar a hipótese de incidência de inelegibilidade. E por essas razões, por óbvio, incidente à hipótese de inelegibilidade, Deltan não poderia ter sido candidato. Como consequência, os votos que foram a ele atribuídos vão ser distribuídos para a legenda, ou seja, para o partido político ao qual ele estava vinculado, chamando-se o segundo mais votado, né, que no caso específico não atingiu a ideia, né, da cláusula de barreira, da cláusula de desempenho mínima, então vai ser um outro candidato, mas integrante da legenda. Então, na minha visão, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela é compatível com o ordenamento jurídico e, sobretudo, ela é compatível com a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou dar para vocês um exemplo muito simples disso. A Constituição vai prever lá, dentre uma das hipóteses de inelegibilidade constitucional, no artigo 14, a hipótese de inelegibilidade reflexa. Então imagina, quem é cônjuge, filho, descendente, até segundo grau, de prefeito, de governador, então vai dizer que ela não poderá concorrer na mesma circunscrição. Por que existe essa hipótese de inelegibilidade? Porque o objetivo dela é evitar a influência de alguém que já tem um cargo para fazer com que seu cônjuge, para que seu filho, seu sobrinho, parentes consanguíneos, né, de alguma forma sejam favorecidos. Vejam, a Constituição usa a expressão cônjuge. O que na prática se começou a fazer para tentar burlar a causa de inelegibilidade? Os cônjuges se divorciavam no papel. Eles iam até o cartório, faziam um divórcio extrajudicial ou judicial, mas eles permaneciam casados de fato. E o argumento jurídico era, nós não estamos casados, porque juridicamente o texto constitucional fala em casamento, em relacionamento. Se nós não estamos casados juridicamente, a inelegibilidade não se aplica. E a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela se firmou tão clara que ela é inclusive objeto de súmula. Vejam, é a mesma situação. Analisar o texto legal e identificar o seu telos, a sua teleologia. Então, quando o Tribunal Superior Eleitoral aplica a cassação do deputado Deltan Dallagnol, na minha visão, essa cassação está condizente com a jurisprudência do TSE, mas, sobretudo, compatível com as normas. Por fim, isso é apenas um desabafo, eu acredito que é muito importante a gente começar a afastar essas retóricas golpistas, no sentido de que existe uma perseguição política por trás daqueles que lutaram contra a corrupção no Brasil, porque, a bem da verdade, todos nós sabemos o que de fato aconteceu no Brasil e todos nós sabemos que a Justiça Eleitoral é uma das responsáveis pela manutenção da democracia no Brasil hoje, como ela se encontra. E digo isso positivamente. Foi graças à Justiça Eleitoral que nós conseguimos ter um processo eleitoral limpo, né? Um processo eleitoral que conseguiu combater as fake news, embora, por óbvio, algumas decisões elas sejam questionáveis, elas sejam discutíveis. Mas o fato é que a Justiça Eleitoral, há muitos anos no Brasil, vem garantindo a regularidade das eleições. E nós não podemos cair nessas armadilhas de que um órgão técnico, um órgão composto por pessoas capacitadas, por juízes sérios, alguns deles inclusive se dedicaram e se dedicam a vida inteira à magistratura, estariam agindo com um objetivo de vingança, porque a análise ali foi estritamente jurídica. Com essas considerações, eu me desculpo antecipadamente pelo tamanho do vídeo, mas acreditava que era extremamente importante compartilhar com vocês essas considerações para que a gente consiga construir um caminho juntos de uma política mais acessível, mas sobretudo uma política adequada em que as regras do jogo estejam colocadas de forma clara. Obrigado pela presença, pelo acompanhamento de vocês. Se vocês puderem, óbvio, curtir, compartilhar, comentar, eu fico super agradecido. Só não se esqueçam, óbvio, de seguir o canal para quem ainda não segue. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado.